Os Petin era o nome dado aos samurais que eram de Okinawa. Tanto o americano conforme o próprio brasileiro, provavelmente outros povos, falam Bushido, né? Mas é necessário entender que no Nihongo, repete comigo, Nihongo, Nihon, Japão, Go, palavra, conversa, expressão, Nihongo, tá? Bushido. Você pode notar pela expressão que há, segundo o português, por exemplo, um acento. Então não é Bushido, é Bushido. E nós sabemos através do Japão ocidental, que é a parte de cima de Okinawa, de que tudo girava em torno do shogunato, os grandes shoguns, os quais não vou mencionar os nomes aqui de alguns deles, muito famosos, lutando para ser Osama. Osama, a divindade, o Deus, o imperador. E você, se ler, e hoje usando da internet, poderá ter maiores informações em que os samurais, eles dominavam o Japão por inteiro naquela época. Mas o assunto aqui, assim que entrei falando, me cumprimentando como os, é o seu karatê de fato é forte. O seu karatê, independente do estilo, ele é poderoso. Você foi influenciado por ver pessoas se defendendo com o karatê e ou, conforme alguns anos passados, né, influência de filmes. E o número de filmes que havia sobre artes marciais dentro do Brasil eram Kung Fu. E nós podemos já ter na ideia a certeza, a convicção de que a China, através dos seus estilos de Kung Fu, tem uma importância muito grande no desenvolvimento de outros estilos de artes marciais, como na Tailândia, fala-se muito em Muay Thai, Chutebox, né? E o Japão, o Karatê, e outros estilos em outros lugares, igual na própria Filipina. Mas o seu Karatê é forte, é poderoso, eu não duvido. Este é o verdadeiro Karatê. Um sensei ou outro aparece nos vídeos e ou escrevem falando que este é o verdadeiro karatê. Só que a pergunta mais curiosa é: será mesmo? Por que estou dizendo isto? Vamos começar pela própria China. Os próprios filmes já dão uma ideia do que era o passado da China em termos de ensinamentos do Kung Fu. Qualquer estilo que você conheça, eu posso imaginar. Arte passada de pai para filho, de pai para filha, de mãe para filho, de mãe para filha. Arte de defesa pessoal, sobrevivência para a família. Às vezes apareciam ou começaram a aparecer
um estrangeiro ou outro aproximando-se ou aproximados daquelas famílias que eram tão chegados que aprendiam o estilo. Mas a profundeza mesmo do estilo, nem tudo é repassado. No caso dos japoneses, o karatê era algo familiar. Hoje não, acabou isto. Mas eu sou da seguinte filosofia: quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não vai aprender mais não. O que você vai repassar hoje é isso que você tem nas suas mãos. Aquilo que está atrás do karatê, caminho das mãos vazias. Karatê-do, mãos vazias, caminho das mãos vazias. Era tão sigiloso, tão complexo, de uma forma assim, íntima entre a família, que para os japoneses repassar para um gaikokujin, um gaijin, repete comigo, gaikokujin, gaijin, estrangeiro, pessoa de um outro país, tinha que ser pessoas, tinha não, ainda tem, ainda existem japoneses no mundo, sabia? O Japão daqui a pouco vai ter só mestiços, porque os japoneses na verdade vão sumir, porque as mulheres estão casando com estrangeiros e os japoneses, homens, casando com as estrangeiras. Então o Japão em breve não vai ser mais o mesmo, conforme nós conhecemos historicamente. Você já vê aí pelas notícias o que está acontecendo dentro do Japão. Por consequência do número de estrangeiros que começaram a adentrar ao Japão. O Japão não é mais o mesmo. O muito que você pode fazer do Japão é passear para ver aquelas coisas que você acha legal. Mas a cultura também vai desaparecer. A nossa cultura sumiu. E quando você fala de cultura brasileira para um estrangeiro, aqui não é um momento adequado para isso, o que você vai falar? Samba, futebol, caipirinha, feijoada, capoeira. Acabou. Acabou. Esta é a cultura brasileira? Não. Qual é a cultura brasileira? Ah, mas tem uma miscigenação. Porque em 1500 teve briga entre holandeses, franceses, ingleses, ajudando os portugueses. Então houve uma mistura de europeus. Aí depois os portugueses, os outros que tentavam invadir o país, acabaram tendo relações com índias. E deu no que deu a miscigenação. Tá certo, não está errado, mas qual é a sua cultura brasileira? Qual é a nossa cultura real e verdadeira? Portuguesa. As coisas que falei alguns minutos atrás, a feijoada, a capoeira e coisas semelhantes, isto deve-se à questão afro. E afro também veio de fora a partir do ano de 1548. Até então, de 1500 a 1548, até passou disto, a influência foi muitíssimo grande dos portugueses. A cultura brasileira real, verdadeira, é portuguesa. Mas só que ninguém sabe disso. Não interessa. Mas tudo bem, vamos voltar lá para o que interessa. O karatê. Então o karatê, ele era passado de pai para filho, de pai para filha, de mãe para filho, de mãe para filha. Por quê? Porque são poucas que se sabe hoje
entre as mulheres japonesas que praticavam o karatê japonês. Pode pesquisar, pode investigar. Primeiro, pela cultura. Os japoneses, ele tem a mesma cultura que alguns outros povos. E para ser sincero, é praticamente tudo igual. Machismo. As mulheres, elas vêm quase que em quinto lugar, não é nem em segundo. Elas servem para satisfação carnal e para arrumar casa e dar filhos. Naquela época, por exemplo, na época dos samurais, né, filhos homens, para serem samurais, para serem guerreiros. Quando nascia uma menina, não era muito bem-vinda, não era bem chegada. Às vezes a esposa, ela era criticada como uma mulher que não prestava, não servia para dar à luz a um filho homem. Machão, machismo. Mas isto é cultura. Então é necessário entender que por mais que seu karatê, dependendo do estilo, é forte, é poderoso, o seu, você pratica, não duvido que você seja isso. Você é conhecido na mídia, você é conhecido dentro do trabalho, você de repente é um professor, uma professora da sua própria academia, e as pessoas comentam, aquela pessoa é uma verdadeira barra de aço, ali ninguém passa. Rapaz, eu tenho medo. Cuidado com o que você fala, porque aquela pessoa pode até ficar nervosa, e eu não quero estar na frente de uma pessoa nervosa, sendo barra de aço. Eu não tenho chance. Não é assim? Só que tem um detalhe, o que é karatê na verdade? Antes de mais nada, karatê era família. Depois, ali mesmo, tá? Família e social. A família é uma associação. É uma relação social. Dali para o vizinho. Os japoneses sempre, embora não sejam santos perfeitos, também com seus conflitos, mas graças ao Bushido, eles conseguiram desenvolver uma cultura de tolerância. Inclusive, uma das questões é violência gera violência. Você pega um policial japonês, seja civil ou militar, você solta ele no Brasil, ele vai perder a vida. É como animais que você trata ele preso, você dá comida, você dá água, você dá todos os meios para ele sobreviver, e um dia, por alguma razão, você o solta, não importa se é no mato ou se é na zona urbana, com carros, gente, outros animais, ele não vai sobreviver, ele não vai conseguir. Ele não sabe caçar, ele não conhece o ambiente. Ele vai se perder, ele não vai existir mais. A violência, ela gera violência. E nisto vale a pena morar no Japão. Vale a pena. Desde que você siga as regras de uma nação que você está entrando. Infelizmente, isso não está acontecendo mais. Muitos estrangeiros entrando, sem dominar nem um pouco da linguagem. Já faz muito tempo isso. Os primeiros a adentrarem foram Niseis, homens e mulheres, em 1980. 1990 em diante começaram a entrar pessoas como eu, minha característica, casados com descendentes e ou com japoneses mesmo, né? E que daí começaram a levar conflitos para o país dos outros. Não, eu sou assim no meu país, na Coreia, então eu vou chegar no Japão, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou Gabriela.
tem que me aceitar assim, errado, rua. Não se comportou bem assim que abre a porta da minha casa, você não volta mais. Ou, por favor, queira se retirar e vá para a casa do outro vizinho. Aqui não. Então é necessário que o karatê, ele é muito mais do que você ter um corpo chapa de aço. O karatê é muito mais do que você ser bom de soco, de chute. Karatê, a razão do karatê é aprimorar o caráter do homem e não dar vazão à violência. É isso que eu acabei de falar. Autocontrole. Nervoso todos ficam. Não julgue porque você viu 2 japoneses, ou no máximo 5 japoneses que perderam a estribeira e saiu na porrada. Ah, os japoneses também. Pelo amor de Deus, para com isso. Nem se compara com determinados países e ou determinado país que eu nem quero mencionar. Nem vou mencionar, não quero ser linchado virtualmente. Mas você que é entendedor já entendeu o que eu quero dizer com isso. Então o que acontece? Japoneses, quando eles discutem, quando eles têm briga, um fala primeiro. E geralmente tem pessoas do lado ouvindo. E tem outras que passam e vão embora. Por quê? Porque a cultura japonesa, o problema não é meu, o problema é dele e daquele outro. Tá? E se tem alguns ouvindo, eles ouvem e não incentivam. Não incentivam não. É cultural. Eles vivem um Bushido. E o Bushido está dentro do karatê. De certa forma, são todos karatecas. Mas se você for no Japão hoje, você não vai ver todo mundo no karatê, no judô, jiu-jitsu, aikido. Não vai. Não vai. Não vai mesmo. Tá? É um número de população grande, como o nosso mesmo. Só que nem todo mundo faz capoeira. No Brasil, por exemplo. Não é verdade? Mas são milhões de pessoas. Então o que acontece? O Bushido está dentro da cultura japonesa. É a cultura japonesa ainda. Por que estou dizendo ainda? Porque vai acabar. Eu não falei dos mestiços? Então, mestiço não tem nada a ver com o sangue puro. Com a cultura pura. O próprio Brasil não é mais o mesmo. A própria cultura que falei ainda agora desapareceu, sumiu. Outros países, a cultura também está sumindo. Novas gerações vão vindo e vão atropelando. E o pior de tudo, não é isso, o pior de tudo é que está enfraquecendo as nações. E é ruim quando às vezes você conversa com um estrangeiro, japonês, ou o estrangeiro, né? Pode ser o próprio japonês. Me fale sobre sua cultura. Nossa cultura é feijoada, é samba, é capoeira, é futebol. Gente, isso não é cultura. Isso não é cultura. Isso é uma das coisas que acontece dentro do nosso país. Isto não é cultura. Isto não é prova de cultura. E também, se você for ver isto, denomina apenas um ponto de mixigenação dentro da nossa cultura. Então, nosso país tem mixigenação e há uma cultura real, verdadeira, que não é cultuada até hoje, que é a portuguesa. Voltando ao karatê. Como era de família, segredos do karatê era passado de pai para filho, de mãe para filho, conforme falei alguns minutinhos atrás. E o que ensinavam fora dali, ou eram pessoas, vizinhos, super chegados e que poderiam também aprender o segredo. É igual filmes mostram aí, segredos. Não vai pro filme, tá? E ou o preparo
karatê ou da pessoa karateca, já desde a fundação, os primórdios, tendo como berço Okinawa, assim conforme a Bahia é capoeira, se estendeu para Pernambuco e Rio de Janeiro. Mas Bahia, karatê, Okinawa. O que acontece? Preparo social. Portanto, o maior segredo do karatê é a relação social. Você é diferente. Você tem que fazer diferença. O seu discípulo, se você é professor ou professora, o seu discípulo, a sua discípula, vai seguir o que de você? Bom de soco? Bom de chute? Só isso. Nada mais que isso. Um aluno ele tem que ser já preparado, disciplinado, em primeiro lugar, relacionamento familiar. Não tem nada a ver com religião, não. Embora que vocês não acreditem, os japoneses são religiosos. Budismo, shintoísmo. Tá? E isso está dentro de tudo, praticamente, da vida deles. E você não vê, você não fica vendo. Você não sabe. Eles não ficam na porta, no final do dia, ou no período da manhã, ou qualquer hora do dia, nas portas ali fora, fazendo rodinhas. Não tem tempo. Já ouviu falar que é um povo trabalhador? Japão, você vai calculando. Japão é o exemplo, tá? Calculo eu. Taiwan, não tenho muita certeza de Taiwan, não. Mas outro lugar que eu tenho certeza, Coreia do Sul. Coreia do Norte nem se fala. Nem se fala. Clima, locais que não é como o nosso país, que você joga um feijão, assim, você passando, você joga para trás, quando você olha ele já nasceu. Não. Ou você trabalha, ou você está acabado. Não tem saída. Não tem saída. E o karatê, ele te ensina a fazer parte do que sai e do que não sai, para fazer parte de uma vida que faça diferença, não apenas para você, mas para a sociedade. Porque se a sociedade cair, você cai junto com ela. Você tem que fazer sua parte, mas também não pode alimentar o ego, o egoísmo, a ponto de dizer, eu fiz minha parte, você vê alguém ali precisando da sua ajuda, eu não vou fazer porque eu já fiz minha parte, ele que se vire e faça dele. Mas a cultura dentro do karatê, o caminho das mãos vazias, ela trabalhou, ela nasceu, ela fundou dentro de 2 objetivos. Uma delas, perseguição naquela época e a necessidade da defesa pessoal. E dentro dele mesmo, nesta questão, poderia até dizer uma só, mas é 2. Primeiro, disciplina, educação e divisão social dentro da própria família. Karatê é família. Karatê é segredo. Karatê é convivência. Conforme eu falei agora, os japoneses, quando eles vão ter uma briga, dificilmente vão sair no tapa. Dificilmente. Pior, coisa mais bacana que tem. Por mais nervoso que os dois estejam, um fala primeiro, o outro ouve.
depois o outro responde, aí depois o outro fala, o outro, aí acaba terminando ali, os dois vão embora, pode nunca mais se falar. Mas ó, não tem Sauaraná. Sauaraná, ou Sauaranai de Kudasai, não toque, não me toque, tá? Sauaranai de Kudasai, não me toque. Sauaranai de Kudasai, Sauaraná, não toca. Então eles também têm essa disciplina, essa educação. Tocou é problema. Não se tocam. Não se tocam. Um fala, o outro ouve. O outro fala, o outro ouve. Não gostou, não gostou, abraço, tal, tchau. E pronto. Por quê? Porque violência gera violência. Segredo do karatê, seu karatê é chapa de aço, parabéns, muito bom. Mas o karatê real e verdadeiro é o segredo da relação social, a começar dentro da sua própria casa. O seu aluno, a sua aluna, é o seu discípulo, é a sua discípula. Se você é, assim conforme acabei de dizer, sobre a socialização dentro do seu próprio lar, automaticamente o seu aluno, a sua aluna, vai melhorar. Os pais, a família vai notar, vai ver a diferença, vai ver que valeu a pena. Agora há um absurdo hoje, há um erro. Medalhistas não estão sendo sociáveis, tá? Tem um, tem outro, aquela coisinha assim e tal. Todas as academias têm alunos legais, alunas legais, mas você não sabe o comportamento deles, delas, fora da academia. Você não sabe dos comportamentos deles, delas, dentro do lar deles, delas. Você não sabe, sensei. Você não sabe, sensei homem, sensei mulher. Eu estou falando sensei, mas na verdade a expressão é sensei. Sensei. É praticamente mudo a frase todinha, menos o C. Sensei. Não é sensei, mas falar de português, falar do Japão também é cultura. Eu espero ter contribuído com vocês dentro dessa questão. O segredo real do karatê, além do exercício físico, porque isso aqui tudo é exercício físico, certo? Exercício físico. Você ficou assim, acabou, não fez nada, tá? Mas o segredo do karatê é relação social, a começar dentro do seu próprio lar. E isso vai refletir no seu trabalho, vai refletir inclusive no trânsito, vai refletir no local que você estiver passeando e ou estudando, na sua vida em que você estiver se socializando. Você vai ver que vai fazer muita diferença na sua vida, tá bom? É isso.